após a suspensão do X, antigo Twitter, mais pressão se eleva contra o ministro Alexandre de Moraes junto ao Senado. Nessa terça-feira, vulgo hoje, uma sessão comemorativa do Senado com os deputados presentes, cobrando o Pacheco uma providência em relação ao segmento do pedido de impeachment que haveria. A gente tem até alguns vídeos que a gente vai colocar, aliás, não sei se tem um, mais de um, vamos colocar o primeiro vídeo e logo em seguida o nosso querido Rodolfo Borges vai comentar, mas após o vídeo, pode soltar. Meu querido amigo, senador que tanto admiro, senador Eduardo Girão, eu acho que Deus faz as coisas muitas vezes de formas que nós só entendemos depois, né? Eu acho que eu estou na sessão certa, que se é para falar de caju, eu sou de Aracaju, que é a terra das araras e dos cajus. E é muito estranho a gente ter que falar sobre um tema anexo onde o Brasil pega fogo com uma outra discussão. Estou aqui nesse plenário do Senado, primeira vez que eu estou aqui falando. Toda a honra e toda a glória ao Senhor dos Exércitos que nos proporciona isso. Eu recebo, irmão. Tem uma passagem na Bíblia, senador Eduardo Girão, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Carros e cavalos, na linguagem bíblica, quer dizer a confiança na força humana, a confiança no recurso, a confiança no dinheiro, a confiança no valor, no número de combatentes, na força do poder, e é isso que os nossos adversários têm. Eles têm todos os mecanismos humanos para enfrentar essa guerra, mas nós temos o Senhor dos Exércitos. E eu preciso fazer uma justiça aqui. Nós estamos falando aqui nessa tribuna e a pílula não pode mais ser dourada. A minha fala que vai vir a seguir, com respeito à casa e aos demais senadores, não é uma fala genérica, não é uma fala onde eu quero levar os senadores para a vala comum, pois isso ninguém fez aqui, muito menos o deputado Gaia. Com todo respeito, né, ao senador Flávio, à sua trajetória, salvo diversas exceções. O senador Magno Malta, senador Flávio, senador Cleitinho, senador Exalci, nosso nobre colega de Santa Catarina, senador Eduardo Girão e muitos outros senadores. Estou falando isso, senadora Damares, perdão, minha conterrânea sergipana, estou falando isso antes, para que a nossa discussão não se torne dizer que os deputados vieram aqui atacar a todos os senadores. Isso não pode ser a nossa discussão, a gente não pode começar a dividir o nosso pequeno grupo. Então a fala do deputado Gaia não foi genérica, como a minha fala também não será. Vossas Excelências que foram mencionadas, como muitos outros senadores, são um exemplo para essa casa. E se todos os senadores se comportassem dessa maneira, o Brasil não estava na situação de estar. O Brasil não estava entregue como está. E as pessoas nos cobram nas ruas. Claro, nós somos deputados, elas nos elegeram para que a gente lutasse. Mas não existe mais mecanismos legais para a nossa luta. A força está aqui, no Senado da República. A força está nesta casa, sobre esses senadores, 81, e principalmente sobre esse presidente Pacheco, que está sendo um covarde, um frouxo, que não está honrando as suas calças e nem o mandato que o povo bom de Minas Gerais lhe deu. Tá aí, então, o deputado chamando o presidente do Senado, na casa dele, do Senado, de frouxo, covarde, que não honra as calças. Não é um depoimento muito lisonjeiro. Rodolfo Borges, o que é que você acha dessa declaração? O clima está realmente esquentando entre eles ou é mais justamente para render cortes de TV como este? Boa tarde, Inácio. Boa tarde, nossa audiência. Esquentou, claro, né? Para a gente explicar o que estava acontecendo nessa reunião, né? É uma sessão solene do Senado que não tinha nada a ver
com essa história do X, né, da suspensão do X, não tinha nada a ver com pressão de impeachment de Alexandre de Moraes. E aí alguns deputados compareceram, deputados da oposição, e o senador Eduardo Girão permitiu que eles falassem, né? A Débora Sena, nossa repórter em Brasília, publicou o bastidor dessa história, está lá no Antagonista, para contar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria pedido ao Girão para que ele não permitisse que esses deputados participassem da sessão, porque ele também já sabia o que ia acontecer. Os deputados não participaram da sessão para homenagear o homenageado da questão, tanto faz para eles. A questão para eles, o mais urgente era protestar contra o Alexandre de Moraes e também contra o Rodrigo Pacheco por não ter dado prosseguimento a nenhum encaminhamento, né, a nenhum pedido dos pedidos de impeachment de que o Alexandre de Moraes foi alvo nos últimos anos, especificamente agora que a oposição tenta emplacar por conta desse contexto da briga dele, né, das desavenças com Elon Musk e o X, né, a suspensão do X. Sim. Um outro bastidor que o Wilson Lima publicou, e aí vale a pena a gente mencionar aqui, é que no dia em que o Alexandre de Moraes publicou a decisão de suspender o X, houve um jantar promovido pelo próprio Alexandre de Moraes, do qual participou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, assim, uma coisa para deixar claro, né, o que está acontecendo, uma coisa é a pressão que a oposição tem feito contra o Rodrigo Pacheco, para que ele aceite um pedido de impeachment, dê início, pelo menos iniciar um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Outra coisa é se o Rodrigo Pacheco tem qualquer disposição de fazer isso. Então são duas coisas bem distintas e, resumindo, está muito distante um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no que depender do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de quem depende. De fato. Enfim, uma situação bastante interessante que a gente vai acompanhar, porque não só esse deputado como outros também têm opiniões parecidas, mesmo pessoas que não sejam tão da oposição, às vezes estão em silêncio, mas também pensam parecido, enfim. Como você mesmo disse ontem, na edição do meio-dia de ontem, não vai escalar, o Pacheco não vai chegar de fato a sentir uma pressão gigantesca, mas é mais um degrauzinho que vai subindo nessa escada de pressão, né? Voltando para uma análise também que a gente fez há algum tempo já, esse de fato é um degrau que subiu um processo de impeachment contra um ministro do STF. Essa história do X, essa confusão toda, desde o Twitter Files, em que o Elon Musk começou a expor decisões, ordens, né, da justiça brasileira por meio das mãos do Alexandre de Moraes para cercear a utilização do X, e a perspectiva, aí sim, para quem estiver esperando aí um processo de impeachment contra o ministro do STF, a perspectiva é pós-2026, e é nisso que a oposição de fato está mirando, né? A questão e o Bolsonaro inclusive já mencionou isso, a ideia, e por isso também a eleição de 24 é muito importante nesse contexto, né? A ideia é que agora em 24 o PL do Bolsonaro e os partidos de oposição se fortaleçam para chegarem mais fortes em 26 e conseguirem eleger mais senadores de forma que tenham algo próximo da maioria, e que consigam, aí sim, eleger um presidente do Senado que esteja mais inclinado a receber e dar início ao processo de impeachment de um ministro do STF. Esse é o horizonte, né? 26. Sim, sim. Vamos acompanhar.